não? A noite é tua, Carlos. A noite é minha? Seja bem-vindo. Bom, vamos inicialmente agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? Colocando aquilo um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente aprendeu na nossa trajetória. E agradecer a Deus, né? Essa oportunidade mesmo, para que a gente possa aprender também, né? Nesse momento. E as entidades superiores também, que nesse momento aqui, junto com muitos, estão aqui junto com a gente, aprendendo para seguir seu caminho também, sua trajetória. Então vamos falar um pouquinho sobre milagres. Eu vou seguir, vou deixar talvez uns comentários sobre milagre mais para frente, mas vamos seguir primeiro o que está aqui. Então eu sempre gosto de falar a origem da palavra. Milagre vem do miraculo, do latim miraculum, algo extraordinário que não tem embasamento científico, né? Então alguma coisa que não tem, a gente não sabe de onde que veio, como aconteceu, é milagre, né? E a doutrina, ela vai contra isso, né? Porque a gente sabe que tudo tem um propósito, que tudo tem alguma razão de ser, e tudo tem algum nascimento, nasceu de alguma coisa, né? Como a gente está evoluindo, a gente vai sabendo que os milagres vão se extinguindo, porque a gente vai adquirindo conhecimento. Antigamente havia muitas coisas consideradas como maravilhosas, sobrenaturais, tipo fenômeno da natureza. Algumas delas nem eram fatos reais, mas apenas crendices, superstições sem fundamento, tá? Então, se você pegar desde os homens da caverna lá, que era milagre ter fogo, dependiam do raio, né? Regiões secas, era milagre quando chovia. O Anselmo tem quase a minha idade também, né? Vamos entregar a idade aqui. Eu não sei se sua mãe lavava santo para chover, mas a minha lavava. Eu não cheguei a pegar ela no pulo, não. Não? Né? Teve uma época de seca aqui em São Paulo muito grande e lá lavava o santo descorava. O santo descorava, mas não chovia, né? E às vezes chovia, né? Mas é que nem o Cortella, acho que é Cortella, né? O Mário Cortella, ele fala, né? Olha, você lavou, não deu certo. Ah, mas espere e verá. Quer dizer, o tempo, né? Tá lá. Então, o tempo comprova tudo. Comprova tudo, mas também tem que ter um prazo as coisas, né? Os indivíduos então não tinham condições de dar uma explicação racional para os fenômenos estranhos que aconteciam. Por falta de uma explicação lógica, chamaram-nos de milagres. Assim, em termos religiosos, o milagre passou a ser entendido como algo que não deve ser questionado, bastando apenas acreditar nele por meio da fé. Meu sogro, eu sempre gosto de lembrar, esse meu sogro, ele era de Portugal e ele sabia onde saía a hora certa para todo mundo, né? E ele perguntava para os moradores locais, onde que é a hora certa? No mosteiro da igreja. O relógio podia estar errado, mas era uma fé cega que aquele relógio era o certo. Então, o povo, ele tem esse negócio. Até hoje, você vê, né? Eu não sei, as mães estão acostumadas com criança, quem teve filho sabe. Você vai lá, você pergunta para a criança alguma coisa, ele não sabe o que é, mas ele te responde. Mas vocês já perceberam? Criança se metendo em conversa de adulto, ele não sabe do que se trata, mas que ele vai lá... E nós somos quase iguais. Eu, às vezes, eu sou aquela pessoa que fico andando por aí, fico, às vezes, escutando conversa de trem, coisa e tal, e eu vejo a pessoa tocar em assunto que não tem como a pessoa. Mas, gente, ela tem que dar opinião, senão ela vai ficar sem falar nada, né? E às vezes umas coisas que é de pasmar, assim, né? Então, o ser humano também tem isso, né? Eu tenho que explicar, né? Deus faz milagres, né? Deus faz milagre? Deus faz milagre? Não sei responder. Ninguém sabe responder. Deus faz milagre? Não. Acho que não. Não. Se ele fazer milagre, é uma coisa que fora do comum. Se ele fizer isso, ele está indo contra a lei dele mesmo.
Até poderia fazer, se verdadeiramente acreditarmos que para ele tudo é possível. Tá, tudo para ele é possível, tá? Não, mas não, ele já fez as leis deles lá. A lei dele não é que nem a nossa, é quase igual a do Brasil, né? Não consegue mudar, né? Foi lá e não consegue mudar, quase que nem a nossa, né? Mas a dele é mais perfeita. E por que faria se ele mesmo criou leis perfeitas? O fato é que tudo que é perfeito não carece de modificação, né? Se é perfeito, vai lá, fica lá. Ou de aperfeiçoamento, pois tudo nele já está previsto e providenciado, sem nada a corrigir nem improvisar. Eu estava vendo uma palestra no NEAL, domingo retrasado. Eu fiquei assim pensando, eu até lembrei do Anselmo, sabe que o Anselmo fica assim, né? Você já viu falar no Ben Elias? Você já viu falar no Ben Elias? Não. Né? Diz que Ben Elias era Jesus estava lá fazendo milagres, né, tal, numa choupana da época lá, e esse Ben Elias era todo torto, todo aleijado. Ele queria que Jesus fizesse um milagre para ele. E ele falou assim: olha, me leva lá. Mas não dá, Ben Elias, dá uma olhada, a casa está cheia, está todo mundo em volta, muita gente, não tem jeito de você chegar perto de Jesus. Ele falou: mas tem que ter, ele tem que me curar. Aí eles vieram pelo telhado, rasgaram o telhado, que era aquelas fibras, né? E desceram a maca dele perto de Jesus. E Jesus, quando viu, ele falou: Ben Elias. Ele falou: o senhor sabe meu nome? Sim, eu sei, né? Então me faz um milagre, coisa, aquela coisa. Jesus pegou e curou ele. Bom, passando um tempo, certa pessoa foi na praia, e essa parte aí que é aquela coisa que a gente fica na cabeça. E uma pessoa viu Jesus chorando na praia. Estava andando e chorando. Aí a pessoa falou: mas Senhor, por que você está chorando? Você fez tanto milagre, tanto milagre. Ele falou: não, estou chorando por causa do Ben Elias. Por quê? Porque você vê, eu curei ele. Ele quis ser curado, a fé dele curou ele, aquela coisa. Mas ele saiu, ficou curado, já correu para o prostíbulo. Já correu para a promiscuidade. Eu fico assim, né? Será que não sabia do erro dele? Será que aquele ia magoar Jesus mesmo? É uma coisa que a gente às vezes fica pensando assim, né? Eu já fico pensando até outra coisa. Será que essa história existe mesmo? Será que existe isso aí também? Exatamente, a gente vai muito mais além. Se sabe da nossa fraqueza, sabe daquilo, sabe? Porque colocam Jesus como alguém muito especial, né? Então, se Jesus curou, de fato, ele poderia ter essa capacidade, ele não ia estar julgando a decisão que o cara tomou. Você entendeu? Então, essas coisas que às vezes hoje, a gente é crítico, a gente para assim um pouquinho para pensar, fala: mas será que é? Né? Porque você vê, né? O aramaico lá tinha 1.200, acho que não chegava a 1.200 vocábulos, contra o português nosso, 29 mil, contra a tradução para o grego, sei lá quanto. Pô, muitas coisas não dava para traduzir, e depois a gente fica criticando quem traduziu a Bíblia. Traduziu o intraduzível. Você tem que colocar a sua parte ali. É que nem mediunidade. O pessoal fala assim: mas de fato você recebeu fulano? Não sei quantos por cento que eu recebi dele. De repente pode ser uma casquinha de 5%, 10%. A gente não sabe. Então vamos lá. A crença no maravilhoso ou no sobrenatural vem diminuindo graças ao progresso da ciência e da tecnologia, que tem cada vez mais revelado e explicado as leis que regem o mundo material. Não é mesmo? Hoje, uma das coisas mais que talvez pudesse ser milagre, né, antigamente, eu acho a água. Eu acho a água a coisa mais bonita. Vocês vão falar: por quê? Porque esse tratamento de água que a natureza tem. Na água está suja, ela evapora, já sobe, limpa lá para cima. Ela, quando desce, já cai na terra. Ela já passa, pega os sais minerais da terra e já vai nascer numa nascente pronta para se beber. Maravilhoso, né? Ela vai, ela mesmo se limpa, ela se purifica. Estamos falando isso em termo claro, floresta, coisa tal desse tipo, né? Aqui já é mais complicado, né? A gente tem outros fatores, a poluição no ar, coisa tal. Mas então, vamos tirar alguns fatores desses, colocar num lugar mais limpo. Isso é um milagre, assim, milagre, né? É um fenômeno, assim, uma coisa maravilhosa mesmo, né? A inteligência do Criador fazer aquilo. Você vai usar a mesma água. Até meu professor falava: a água que você bebe hoje foi a que Cleópatra tomou banho. Porque é sempre a mesma água.
ela só se renova, tá, e vai para lá. Como disse Jesus em João 14:12, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Olha a evolução aí, né? Aí a gente pega depois eu vou falar um negócio para você, em particular, me lembrei agora. Depois você me lembra. Sendo gravado, hein? Você me lembra, não? Eu não vou falar agora que está sendo gravado, mas depois eu tenho um negócio para comentar com ele. Mas em off, e vai morrer em off com nós, hein? Perigoso. Então, agora a verdade é essa, né? Qual que é a verdade? É aquele que faz sentido, aquilo que tem uma certa, né? Que tem um embasamento assim, que você possa se afirmar. Ah, mas será que isso que João falou é verdade? Pode até ser mentira, pode até ser alguma coisa, né? Que nem hoje um fake news daquela época, mas a verdade é essa. Se o Kardec ensinou para nós, os espíritos superiores ensinou para nós, que nós estamos em constante evolução, isso faz o maior sentido, não é mesmo? Eu sou ruim de cabeça. Tem um médium famoso aí, não sei se eu vou lembrar o nome dele agora, diz que nem Jesus. Ele chega para você e fala, você é fulano de tal, você nunca viu ele. Você fala assim, como você sabe o nome? Eu sei. Né? E se apresenta por aí, coisa e tal. Bom, então a diferença de um para o outro é a nossa evolução, não é mesmo? Eu acho que a gente precisa de todo mundo, não precisa, vamos dizer assim, no meio religioso a gente precisa de todo mundo, como no meio profissional também, um depende do outro. Métodos de cura, os métodos de cura, além do passe, que é o mais conhecido, a cura pode ser obtida pelos seguintes meios: pela prece, pelo receituário mediúnico, em reuniões de desobsessão, através de operações, sem instrumental cirúrgico. Eu coloquei aqui sem instrumental cirúrgico, mas tem com instrumental cirúrgico. Eu levanto meus braços meio para isso, assim, eu fico meio, porque eu acho que você tem que tratar o perispírito, né? E o perispírito é o reflexo, você cuidando do perispírito, reflete na matéria. Mas até eu vou levantar meus braços que não... Até porque esse negócio de instrumento gera polêmica grande, dá até cadeia, né? Curandeirismo. Sem falar o charlatanismo que existe por trás disso. Entendeu? Mas eu já vi algumas coisas assim, mas eu levanto os braços. Não quero entrar no detalhe. Aproveitando, eu ouvi um caso aqui de Carapicuíba, que o cara fazia cura, né, medicina espiritual com corte. E ele recebia lá, é sempre o Dr. Fritz. É sempre os Fritz, né? Esse Fritz não tem mais o que fazer da vida, não. E aí, segundo os boatos, e aí é fake news mesmo, ele começou a se envolver com a mulherada do centro. E os guias falavam para ele, ó, você precisa parar. Os alertas vinham através de psicografia, psicofonia, você precisa parar, você precisa melhorar a tua moral, você precisa isso. E ele continuou todo feliz, né, por causa da mediunidade. Um dia simplesmente ele estava incorporado e na hora que ele fez a incisão, o cara foi embora. Morreu. Ele falou, agora fica aí com teu paciente. Tiveram que correr, chamar o SUS, porque não parava mais de sangrar. E ele não sabia o que fazer. Então, quer dizer, a moral, eu não desacredito que exista a possibilidade de ser feito, né? Mas é na mão de quem você vai estar, né? De fato. Entendeu? Então pelo tratamento à distância também, de cura, e acrescentemos por outros meios espirituais desconhecidos. Afinal, apesar de seu avanço, o Espiritismo não é uma doutrina completa a ponto de informar sobre tudo. Kardec mesmo, quando fez a codificação tudo, ele falou, não, a doutrina não está fechada, né? Estamos aí sempre melhorando, né? Mas e outra coisa que o Anselmo citou aí, que a gente também tem que tomar cuidado, é a obsessão sutil. Essa obsessão sutil é a mais perigosa. Não vai ter problema eu fazer tal coisa. Aí você faz, não vai ter problema, outro vem fazer tal. Quando você vê, você armou um misto de um monte de coisa. Se misturou, sei lá, candomblé com espiritismo, com catolicismo. Você já tá aí você fez aquele não fez nem sopa, você fez um caldo que bateu no liquidificador, virou um caldo. Aí você não consegue mais.
Aí você não consegue mais separar quem é quem. Tem que tomar muito cuidado. Mudança de comportamento. Eu era casado de novo e tinha um tio da minha ex-mulher que ele veio lá da África. E eu frequentava, o meu primeiro núcleo que eu frequentei foi ali na Rua Santa Luzia. Muita gente conhece, até a filha do dono do núcleo hoje frequenta um pouquinho só, né, óbvio, mas ela está mais na oficina de luz. E eu era, para mim o que falava, eu, né, não sabia muita coisa. Aí ele veio lá, ele entrou, que ele queria conhecer o núcleo, daí ele falou assim, olha, falou pro dono do centro, tem que colocar uma vela do tamanho do homem, bem ali no canto. Foi feito, pegaram uma vela, acenderam uma vela gigante até o chão aqui, acenderam e ficou lá queimando a vela. Fazer o que, né? Mudança radical significa mudar-se, não voltar ao estado inicial. O problema é que todos estamos preparados para uma mudança radical. Em pouco tempo, aliás, diria melhor, muito poucos o conseguem. Falando em mudanças, né? Agora imagine o obtuzinho deste que vem de séculos, que não precisa ser muito sério, uma vaiadadezinha à toa, um egocentrismo pequeno, aquela raivazinha que aparece quando nos contradizem, mas literalmente nos come por dentro. Olha, a sutileza também, né? Vem lá, coisa quando você vê, tá mordendo você lá. Será que é de um dia para o outro que nos livramos dela e realmente mudanças de comportamento são lentas e custosas, né? Eu lembro sempre da escritora famosa lá, né? Faleceu esses dias. Como é o nome? A Zíbia, né? Já perguntaram para ela se ela ia para o céu, coisa do céu. Ela falou, olha, eu não vou para o céu, mesmo porque eu vou ficar sozinha lá, não deve ter ninguém lá. Só pode ir cara puro para lá. Irrealismo. Não tem como, eu vou chegar lá, só vai ter eu vou pedir para sair, né? Perdão. Nos invólucros físicos, as ondas de perdão agem no cérebro, invadem o sistema nervoso central, percorrem o sistema endócrino e saturam de energias saudáveis e imunológicas. Tá vendo? O esquema, como que é, assim um pouquinho falando cientificamente do milagre, não é mesmo? Como atua, essa sucessão energética produz corrente de vigor e de bem-estar que revitalizam órgãos enfermos, olha lá, restaurando equilíbrio vibratório que deve vigir entre células como unidades de consciência, como partes integrantes de um movimento universal cósmico. Todo um mecanismo, né, gente? Ao mesmo tempo em que organiza o sistema fisiológico, estas energias transmutam o universo emocional e psíquico do ser humano, propiciando-lhe saúde integral. Você vê, não é só alimentação, né? É uma série de coisas, né? Que vai fazer a gente ter uma saúde integral, né? Mas aí vai chão, hein? Vai. Isso aí não é, né? Não é trazer de fora para dentro, não. Eu vejo pessoas mudando de religião, já começa, já estou livre dos pecados, não é por aí, vai demorar um tempo, né? Tem um jargão que o pessoal usa muito no espiritismo, que eles falam que a natureza não dá salto, né? Mas quando é usado isso, o cara esquece que a natureza não dá salto mesmo, a planta não nasce grande e por aí vai. Mas no livro dos Espíritos tem uma questãozinha lá muito interessante, eu não lembro o número, que fala o seguinte, que se nós quiséssemos, nós poderíamos sim dar grandes saltos na nossa evolução. A questão é querer, né? Querer e trabalhar isso, que é custoso. Não vamos falar em custoso assim de tempo, né? Se dedicar mesmo, né? Agora dando uma recordação, expiação. O vocábulo expiação também é oriundo do latim expiatione, e tem como parece italiano, né? E tem como significação o ato de efeito de expiar, isto é, o castigo, penitência, cumprimento de pena. Todavia sabemos que Deus não castiga ninguém e o sofrimento pelo qual estamos sendo infligidos é fruto dos nossos próprios erros. Está chovendo molhado, né? Para quem é espírita sabe, né?
Nós apanhamos, nós sofremos por consequência de nós mesmos, né? Agora vamos lá, prova, né? Então você vai passar por provas aqui também, né? Você escolhe lá, quando você vem para cá, já escolhe o que é que você vai fazer aqui. Entendemos aqui a acepção prova como sinônimo de aprendizado para o espírito. O livro dos Espíritos nos ensina que, em sentido amplo, cada nova existência corporal é uma prova para o espírito. Tá vendo? Prova não significa necessariamente sofrimento, como é o caso da expiação, mas sim aquisição de novos conhecimentos em virtude de testes, e que será submetido ao espírito encarnado. Certo? E aqui, para terminar, para encerrar a série de milagres, né? Uma frase aqui de Albert Einstein, né? Como a gente admira a ciência, e a ciência tem que andar de mão dada com a religião. Só há duas maneiras de viver a vida. Isso aqui é para se pensar, viu, gente? Que é um negócio que você vai para um lado, aí você não, isso aí você volta para o outro. Olha só que Albert Einstein fala de interessante. Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. Ó, primeira coisa. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Aí você aí dá uns nó no neurônio, né? Mas se você começar a pensar nessas frases, você começa a analisar o que é milagre, o que o Espiritismo fala, tá? Então, gente, é isso aí. Acho que acabou mesmo a última frase. Tá bom? Deu para dar uma, né? Uma pincelada aí nos milagres, né? Que a gente podia... Aqui, se o Anselmo quiser encher isso aqui, é só colocar uma placa lá na frente. Hoje teremos milagre. Né? E eu tenho certeza que muita gente vai ser curada. Fazemos cura espiritual. Putz, chove, enche. Dinheiro, então, meu filho, resolve todos os seus problemas. Pode largar a serralheria, pode largar tudo. Né? Eu vejo vender pontos. Parece que é brincadeira, mas vende pontos de igreja. Sim. Olha, tem tantos fiéis assim, você compra, coisa e tal, já vem. Cara, é um comércio, milagre é um comércio. Virou um comércio. E é aquilo lá que nós falamos no começo, né? Bom, mas, São Anselmo, eu estou aqui há tanto tempo, mas não vi nenhum milagre. Mas espere e verá. Né? Não vou te dar paciência. Não vou te dar prazo, né? Fica aí, você vai ver um dia, né? Tá bom, gente? Então vamos fazer o nosso encerramento. Obrigado, Senhor, por mais esta noite aqui, por mais esse bate-papo gostoso. Né? Obrigado a todos os irmãos espirituais que estiveram conosco, aqui compartilhando